Olá a todos, boa noite, muito obrigado pelo convite, Gustavo. Estamos aqui com um pouco de frio, aqui ainda não chegou o inverno, mas estamos aí animados aí para fazer essa live, a primeira do canal, e obviamente para apresentar uma coisa que é bem interessante, que é o Blazor. Opa, tudo tranquilo por aqui. Muito obrigado novamente aí, Gustavo. Estamos à disposição aí. Beleza. Bom, nessa live sou um pouco estranho no ninho aqui, né? Não sou da parte mais desenvolvimento e tal, ferramentas. O foco mesmo é processos, né? Gestão por processo. Também tenho bastante questão de projeto, né? Mas em ambos costumo fazer uma gestão bastante técnica, né? No sentido de aproximar muito do software, da interface muito boa com a tecnologia, mas puxando mais para o lado do negócio, né? Fazendo a interface clientes, usuários, stakeholders com a tecnologia. Muito que o Product Owner vem fazendo, né? Esse tipo de atuação bastante antes de os Product Owners entrarem aí na moda, né? Mas a minha especialização vai mais para esse lado, né? De fazer a interface cliente, objetivos de negócio, metas, o que o pessoal estiver falando, entender aí alguma coisa. Se eu conseguir entender alguma coisa, faço umas perguntas, senão eu fico aqui no apoio, trazendo as perguntas da galera. Mas vem fazendo bastante coisa com o Gustavo, aí, né? A gente lives pela GPMS, alguns outros centros, e tenho tentado promover bastante processo, bastante projeto, e vai ser um prazer aí poder ajudar o Gustavo agora nessa parte mais tecnológica também. Então, era tudo. Bom, meu nome é Juliano Bueno. Eu atualmente trabalho como, vamos dizer assim, no modelo brasileiro, um prestador de serviço, né, PJ. Eu atuo como o cargo de Chief Software Architect, numa empresa chamada Crossover for Works. Já tenho 3 anos trabalhando para essa empresa, trabalhando remoto, 100% remoto. E, bom, o meu trabalho,
nessa função é basicamente gerenciar, coordenar, na verdade, coordenar juntamente com outras equipes, são mais ou menos ali umas 10 equipes, que podem ter em torno de 5 a 20 pessoas cada uma dessas equipes, e a minha função é coordenar a parte do desenvolvimento de software de 3 produtos, entre vários que a empresa possui. Então, eu sou responsável por 3 deles, onde a maior parte dos nossos clientes são clientes que estão nos Estados Unidos e Europa. Então, a minha função é coordenar todo o processo. E, juntamente com essas 10 equipes que estão... todo mundo também remoto, todo mundo também espalhado pelo mundo, pessoas de todos os cantos que você imaginar. Então, nessa função, a gente procura atender os nossos clientes e também trazer inovações tecnológicas naquilo que a gente está observando. Então, basicamente é isso. Eu, aqui de Campo Grande, sou responsável por coordenar esses 3 softwares aí de atuação mundial, com essas equipes multidisciplinares. Ô, Gustavo, acho que Gustavo, acho que o seu microfone está mutado no OBS, hein? O pessoal está falando que não está saindo seu áudio. Opa! Rapaz, agora tá? Beleza? Parece que agora Beleza. sim. Bom, eu estava falando o seguinte, que a ideia do grupo realmente é da gente estar reativando esse canal do Pantanet, né? Que o Juliano ele participou, por exemplo, um dos últimos eventos que a gente fez foi em 2018, que foi o .NET Conference 2018, foi no Living Labs, então tem uma apresentação bem legal, vocês podem olhar no histórico aí do nossos vídeos desse canal do YouTube. E o legal é que de lá para cá, como diminuiu muito, né, a quantidade de eventos presenciais, as próprias comunidades diminuíram, então foi perdendo bastante a vontade, o sentido, né, de fazer eventos presenciais. E, na verdade, a gente começou a fazer só um evento para não perder a história, não perder o histórico do grupo, né? A gente começou a fazer eventos de aniversários, né, de 5 em 5 anos. Então, teve lá em 2010 o Pantanet Birthday, teve em 2015, que foi o Pantanet Birthday, foi 10 anos do grupo Pantanet, né? Essa camiseta aqui, não sei se estão vendo aí. E foi uma palestra que o Pablo apresentou também, acho que foi na época do lançamento do .NET Core, né? Foi uma palestra bem legal. O pessoal fez uma apresentação com o .NET rodando no Linux, no Mac, foi show de bola. Então, de lá para cá, com essa abertura, né, de tecnologias, a própria Microsoft abraçando esse mundo open source, a gente decidiu aí de abrir, né, o próprio Pantanet para todas as tecnologias, né? E a ideia em 2020 era fazer justamente o outro evento de aniversário, o Pantanet Birthday 2020, que seria 15 anos do Pantanet. E aí, com esse lance de pandemia e tal, acabou ficando sem muita vontade realmente de fazer. E aí, conversando com o pessoal, com várias pessoas, decidimos, acharam legal por fazer, até pela onda agora da pandemia e onda de lives, acho que
é interessante a gente passar o conteúdo, né? E principalmente o objetivo é mostrar a força dos profissionais do nosso estado, Mato Grosso do Sul, mostrar que Pantanete, Mato Grosso do Sul, a gente tem profissionais, né, muito competentes, e é legal mostrar, principalmente o Pablo agora, com nessa primeira palestra, é mostrar, por exemplo, a trajetória que ele trabalhou com a gente aqui, passou por várias empresas aqui em Campo Grande, e agora está no Canadá, então ele vai contar um pouquinho aí dessa trajetória dele, e depois a gente fazer essa apresentação do Blazor. Mas estão todos convidados, eu vou entrar em contato com todo mundo, quem quiser sugerir mais pessoas para participarem, né? Temos parceiros aí, empresas parceiras, comunidades parceiras, né? E todos estão convidados que estiverem envolvidos com tecnologia de alguma forma e quiserem apresentar algum tipo de conteúdo, estão bem-vindos, e nós vamos divulgar isso para todo mundo, para o mundo inteiro. Acho que é bem legal. E depois a gente pode explorar mais ainda o conteúdo. Vamos falar então aí com o Pablo, vamos chamar ele para ele se apresentar, né? E a ideia é ele contar um pouquinho da sua trajetória aí e iniciar a apresentação técnica dele aí. Beleza, Pablo? É contigo. Sim, senhor, vamos lá. Depois que você fez essa apresentação ali, falou de 2015 e tal, eu falei assim, rapaz, passou tempo já. Porque naquela época não era nem o .NET Core, né? Era o VNext que estávamos apresentando lá, naquela época. Depois virou o .NET Core. Enfim, bom, para quem não me conhece, eu sou uruguaio, tá? Eu nasci e criado lá e tal. Aí em 2002, 2003, eu vim para o Brasil e fui lá para Campo Grande, por incrível que pareça. Caí lá em Campo Grande. E foi porque, bom, eu casei com uma brasileira e acabei indo para lá. E bom, morei lá 15, 16 anos. E, bom, já trabalhei em um monte de lugar lá em Campo Grande, conheço bastante gente. Ali lá no 2010, por aí, eu comecei a participar mais de eventos e tal, que Campo Grande estava começando a... Não estava começando, já tinha, mas eu comecei a descobrir nessa época ali, e foi ali que eu conhecia nesses eventos o Gustavo e a galera, e aí a gente começou a participar mais e tal, e a Pantanete e tudo aquilo mais. Depois eu acabei trabalhando também no mesmo lugar que o Gustavo, e bom, assim a gente foi criando um relacionamento já de 10 anos também, onde justamente trabalhamos em vários eventos e sempre trabalhando para divulgar as tecnologias Microsoft no estado, né, no Mato Grosso do Sul. Então, em cada evento da Pantanete, sempre a gente estava apresentando as novidades, etc., e divulgando isso, justamente para que o pessoal comece a conheça as tecnologias Microsoft e se arrisque a trabalhar com essas tecnologias. Até porque é um mercado que cresceu muito nos últimos 10 anos, né? Depois, lá por 2016, 2015, eu tive a ideia já de emigrar. E, bom, eu já sabia inglês, então eu fiquei sabendo de que no Canadá estavam precisando de programadores, na verdade no mundo inteiro, né, mas eu tinha interesse de ir para os Estados Unidos, só que é muito mais difícil ir para os Estados Unidos, então eu vi que o Canadá tinha algumas portas abertas, né, para desenvolvedores, e um dos lugares que mais tinha as portas abertas era uma província específica do Canadá, que é o Quebec, que é onde eu estou morando agora, na cidade de Quebec. Aí, para quem não conhece, né, tem uma província que se chama Quebec e tem uma cidade que se chama Quebec, que é a capital da província. E dentro dessa província nós temos Montreal, que deve ser a cidade mais conhecida, a maior também, da província. E o que não todo mundo conhece é que aqui se fala francês. Então, é um país que tem duas línguas. A gente tem a impressão de que só se fala inglês, mas tem uma parte do Canadá que fala francês,
e é justamente porque não tem tanta gente assim que fale a língua, que eles facilitam muito para ir para lá, ou seja, para ir para vir para onde eu tô. E foi assim que eu peguei, deu a louca na minha cabeça, aprendi francês, e eu tô aqui agora, faz 3 anos, desde 2018. E eu cheguei aqui um dia 28 de janeiro, e para quem não sabe, aqui é o inverno, e estava menos 25 lá fora, e eu estava chegando do Brasil, que estava saí de lá com 35, eu cheguei aqui com menos 25. Então, foi mais ou menos esse meu percurso até chegar aqui, claro, de forma bem resumida. Gustavo, não sei se você quer abrir alguma pergunta, ou se não, já posso começar com a apresentação. Beleza. O Juliano tem alguma pergunta para fazer para o Pablo aí da carreira dele, ou o Hideki também? Sim. Eu tenho algo a perguntar para o Pablo. Tenho, na verdade, 2 perguntas. Eu tive a oportunidade de acompanhar o Pablo nessa caminhada dele de sair do Brasil, e ele conversava conosco, que falava dos planos dele, né, dos sonhos dele de mudar para o Canadá e tal. Inclusive, ele levou até junto um amigo nosso, ele não foi sozinho, foi com um amigo nosso também, que também mudou com a sua esposa, então foram 2 famílias. Eu queria saber assim, Pablo, eu tenho percebido que das pessoas que eu tenho conversado, muitos têm, né, comentado a respeito desse seu espírito de abrir portas, né, abrir fronteiras aí, né? E eu queria saber o seguinte, como você se sente olhando para trás na sua caminhada e vendo que você chegou onde você chegou? Como você sente assim em termos técnicos, falando tecnicamente? Você vê que há algum desnível muito grande, você precisou de repente investir muito na sua capacidade técnica, ou você percebeu que de repente era algo mais a questão da linguística, da língua em si, mas o nível técnico, de repente, a senioridade dos caras que você encontrou aí é similar aos caras aqui do Brasil, que de repente falta aqui no Brasil só uma visão mais assim agressiva de querer mudar mesmo. De repente nós temos o mesmo nível. O que você acha disso? Muito boa pergunta. Com o Juliano também, eu conheço há mais de 10 anos também. 10 anos. A gente começou trabalhando junto e estamos lá, com .NET sempre, né? Sempre com .NET. Muito interessante a pergunta, porque essa é uma das primeiras coisas que a gente pensa. A gente diz, bom, eu quero ir para o primeiro mundo porque lá é o primeiro mundo, né? Tudo deve ser primeiro mundo lá, até a tecnologia, os caras devem andar voando, né? Só que você sabe que não, que é muito parecido com o Brasil, e inclusive eu posso dizer que o pessoal que está saindo daqui vai para lá, ou seja, vem para cá, dependendo do ponto de vista, vem muito preparado. E tem muita gente que vem preparado com a experiência de trabalho em tecnologia que aqui ainda o pessoal não está aplicando. Tá? É claro que isso não é em todos os nichos do mercado, porque tem lugares e lugares. Eu estou falando aqui do que eu conheço aqui na província do Quebec. Que acontece? Existe muito trabalho aqui que é feito para o governo, para instituições governamentais, por exemplo. Eu trabalho em uma empresa que se chama LGS, e ela é uma subsidiária da IBM, e nós temos clientes, por exemplo, que por exemplo, já fizemos trabalho para Bombardier, ou já fizemos trabalho para o Exército Canadense, ou coisas assim. E o que acontece? Esse tipo de mercado, normalmente você encontra muito código legado, e o pessoal que está lá está penando para sair desse código legado. E aí é onde entra a qualidade do profissional que vem do Brasil, por exemplo, que tem uma grande capacidade de adaptação, de aprendizado. Aqui se trabalha no ritmo de trabalho, o brasileiro vem com o gás, sacou? Então, realmente, em nível técnico e em capacidade, o brasileiro não deve nada, assim, nada a ninguém, a nível mundial, eu diria. Então a diferença, ou vamos dizer assim, a única coisa que você precisa se preparar com idiomas, tá? E aí se eu posso te dar uma dica ou um conselho, aprende idiomas,
tá? Aprende inglês, e quando terminar, aprende inglês, aprende espanhol, e quando terminar, aprende outra coisa. Porque é impressionante a quantidade de oportunidades que tem lá fora, e a única coisa que você precisa é o idioma. O Juliano está aí, está trabalhando com a empresa do mundo inteiro. Se não tivesse inglês, não tinha como fazer isso. Por melhor profissional que ele seja, sem o idioma não tem como. E aí, faça um intercâmbio, pegue um avião, voe, vá para lá. Eu sei que agora, nesse momento, não tem como, mas eu vou te dizer que é a única forma também de você aprender idioma certinho, da melhor maneira, é fazendo a imersão, que se chama. Então, é mais ou menos isso, eu acho, Juliano, que eu respondi o que você queria. Sim, sim. E eu gostaria de fazer uma segunda pergunta, Pablo. Baseado no que você observou no mercado canadense e das empresas aí, se você hoje pudesse voltar no tempo, uns 5 anos atrás, quando o Pablo começou a sonhar em ir para o Canadá, que tipo de dica você daria para o Pablo, em termos técnicos? Eu digo, Pablo, se você pudesse voltar no tempo, você falaria, cara, estuda, por exemplo, tal framework, estuda, por exemplo, tal coisa, que isso vai ser um diferencial para você lá na frente. O que você percebe, por exemplo, que de repente o mercado canadense tem focado e aqui nós temos, de repente, não dado tanto valor? E nisso aí, o que eu posso te dizer? Aqui, como no resto do mundo, é Java e .NET. E isso é o que mais domina. Quando eu falo aqui, eu me refiro mais à província do Quebec, porque o Canadá, você sabe, Vancouver, e lá tem como o centro das startups, né? Então tem muita coisa lá que está sendo feita que realmente, às vezes, trabalham com outras tecnologias, né? Mas eu posso dizer que tipo, em 2015 eu já estava mexendo com .NET Next, né? Depois veio o Core. Depois eu vi que, quando eu vim aqui, eu tive meio que convencer os caras para utilizar o .NET Core. Hoje a gente trabalha com .NET Core aqui. Então, eu diria que a melhor preparação que você pode fazer é estudar muito, tá? Tudo que sair de novo, você vai lá e estuda. A gente sabe que, como desenvolvedor, não podemos ficar para trás. Então, o nosso trabalho é constante. A gente trabalha 8, 10 horas por dia e depois fica sentado mais 3 horas no computador para aprender uma nova tecnologia ou alguma outra coisa. Então, se você quer se desmarcar de forma no nível técnico, abrace o estudo. E abrace o estudo, e quando você chegar lá, abrace o estudo de idiomas também, que aí você vai ter portas infinitas abertas, né? Ou seja, praticamente você pode fazer o que quiser, porque hoje muitos países do mundo, e estamos falando da Europa, estamos falando do Canadá, Estados Unidos não, mas Austrália e Nova Zelândia, está abrindo a porta para desenvolvedor. A única coisa que você precisa claro, ter um nível técnico, ter a tua experiência, mas também, o principal, o idioma. Saber o idioma. Maravilha, Pablo. Show de bola. Maravilha. Deixa eu só complementar, então, a pergunta. Eu estava até numa outra live nessa mesma semana falando a respeito dos brasileiros fora do Brasil, que Fábio. em determinados que o bicho pega, às vezes também vira flexibilidade. E a gente acaba se virando melhor do que alguns países mais organizados, que o pessoal tem as especializações mais bem definidas, mais aprofundadas, mas se de repente precisar sair do quadrado, já um pouco não consegue, um pouco não gostam daí, que o brasileiro realmente vem com gás, é flexível, se adapta. Então, imagino que essa seja uma percepção sua, já tendo passado pelo Brasil, estando aí, mas você vê o povo realmente já percebendo isso e se dando conta que o brasileiro tem essa flexibilidade e derrubando um pouco aquela barreira que eu acho que durante um bom tempo foi bem forte, né, de não, putz, brasileiro não, né? O pessoal já tem mudado essa mentalidade, você tem pessoal já cortou um pouquinho o que você estava falando, mas eu acho que captei a ideia, a ideia geral.
Não, eu posso te dizer que o pessoal que contratou brasileiros aqui no Canadá está muito feliz com brasileiros, e eles querem trazer mais, porque a qualidade técnica e a capacidade de trabalho e de adaptação do brasileiro é muito boa. E uma coisa que é muito interessante é que, realmente, eu falava isso porque no Uruguai eu trabalhei em uma empresa que fazia software para cinemas e a gente só tinha clientes fora do Uruguai. Então, eu trabalhava muito com americano e tal, e eles são bem quadrados. Eles trabalham dentro daquele limite de regras e é aquilo, entendeu? Então, quando você tem que fazer alguma coisa meio fora da caixa, é meio difícil, e às vezes o cara já encosta para o lado e diz, bom, deixa o cara lá fazer, ou chama o técnico não sei o quê, ou chama tal outro. Quando são coisas que a gente no Brasil está acostumado a resolver tudo. Tudo de ponta a ponta. Então, a forma de trabalho aqui também é bem mais quadrada. Você é contratado para fazer uma tarefa e você vai fazer aquela tarefa. Se teu chefe vem e diz, faz, sei lá, configura aquele Internet Information Services lá, configura aquele servidor. No Brasil a gente mete mão e vai sair com aquilo lá feito. Aqui não. As coisas são bem limitadas. Você é desenvolvedor, você vai trabalhar nisso, você vai fazer isso aqui, etc. E às vezes quando surgem problemas, como não estão acostumados a trabalhar com todo o espectro, às vezes, das tecnologias, eles ficam meio travados. E agora o que a gente faz? Enfim, sim, tem essa flexibilidade. Não posso falar que em todo lugar é assim, mas eles trabalham com muito método e muita organização. No Brasil, a gente trabalha muito no Go Horse, entendeu? Tá certo, a gente tem muita organização também, apesar de tudo, tem organização, mas a gente vai mais para frente. Eu posso te colocar um exemplo aqui, para não ir muito longo aí a questão, mas a gente conversou de colocar uma Web API feita em .NET Core. Bom, tivemos que fazer um monte de procedimento, tivemos que convencer toda a equipe, mostrar quais eram as virtudes de ter uma API, criar documentação, criar documentação antes, né? Fazer um estudo, por exemplo, uma outra coisa que, depois que tudo isso foi aprovado, o meu chefe veio e falou assim, bom, agora você pode fazer uma prova de conceito. Eu falei assim, como assim? Eu pensei que a gente já ia começar o projeto. Não, mostra aí que funciona primeiro e depois a gente faz o projeto. Então você vê, tudo é assim, né? No Brasil a gente já estava colocando código, não precisava fazer documentação, estudo nenhum. Vamos lá, vamos que vamos. Entendeu? Isso aí, mas isso, o pessoal que teve o contato, né, com os brasileiros, que para quem não teve, eles já têm essa ideia ou não? É só a partir do momento que eles têm... É mais quando eles têm o contato, né? Tem empresas aí que veio o primeiro brasileiro e, tipo, como gostaram tanto, atrás viram outros 20. Então, e normalmente a empresa as empresas aqui são bastante horizontais, tá? Então, às vezes vem um diretor e fala assim, você não conhece mais gente lá no Brasil que possa vir aqui? Aí você manda currículos e vai embora, o pessoal está indo. Entendeu? E a única barreira realmente é o idioma, porque o pessoal que conhece já a qualidade do trabalho brasileiro, esse pessoal vem buscar aqui, entendeu? Já está convencido que tem que vir buscar aqui. Show de bola. Bom, vamos então partir para essa apresentação? Sim, senhora. Eu vou fazer de uma forma um pouquinho mais breve, visto que a gente tem uma cota de tempo, para não ser muito longo. Tá? De qualquer jeito, o intuito da apresentação é justamente ser isso, uma apresentação, já que Blazor é uma questão muito nova, né? E o meu intuito é falar sobre o que é o Blazor e qual é a ideia da Microsoft atrás disso, e se der tempo, mostrar um pouquinho de código para vocês, para que vocês entendam qual é a diferença entre Blazor Server e Blazor WebAssembly, e qual que seria a utilização, qual que seria vamos tentar imaginar qual seria a utilização, a utilidade de cada um dos dois, né? E imaginar cenários onde a gente poderia utilizar essa tecnologia. Já que ela é tão nova,
vamos dizer assim, é apenas desse ano que, ou pelo menos eu estou mexendo nesse ano apenas com Blazor, e sinceramente é muito difícil, inclusive por enquanto, ter projetos em Blazor, porque apesar que ele já está ali disponível como para código de produção desde junho aproximadamente desse ano, só agora com o .NET 5 já saiu uma versão um pouquinho mais melhorada e com alguns bugs resolvidos, etc., né? Então, quem se aventura a fazer uma aplicação em Blazor hoje, ele está desbravando esse caminho, né? Essa é a questão. Então, a primeira coisa, o que é o Blazor, né? Porque já pelo nome você fala assim, Blazor, tem Razor, tem o que é isso, né? O Blazor é uma ferramenta que a Microsoft está disponibilizando dentro do ASP.NET, tá? Que vai nos permitir realizar, desenvolver aplicações web, tá? Utilizando C# em lugar de JavaScript. E aí, eu imagino a cara de vocês agora, se pudesse ver vocês, está abrindo os olhos, porque realmente o intuito do Blazor é que a gente comece a utilizar código C# em lugar de utilizar JavaScript, tá? Mas isso vai acabar com o JavaScript? O Blazor vai matar o JavaScript? O que vai acontecer? Não, absolutamente nada disso, tá? O Blazor se integra, tá? Tem interop com o JavaScript, com qualquer biblioteca JavaScript, e você ainda vai continuar, vai poder salvar seu código JavaScript e utilizar dentro do aplicativo Blazor sem problema nenhum. Existem algumas particularidades, não vou entrar nesse detalhe agora, mas se você pensa que o Blazor vai matar o JavaScript, isso não é assim. O Blazor tem um objetivo muito interessante, que é uma questão de mercado também. Para explicar um pouquinho isso, eu precisaria explicar um pouco as origens da programação web na Microsoft, né? Porque antigamente a gente tinha o ASP clássico, tá? Que é melhor esquecer, e depois a gente passou na primeira versão do .NET, já tinha uma ferramenta revolucionária que era o Waveforms, tá? Qual que era a razão do Waveforms? A razão dele era que a Microsoft tinha uma base muito grande de programadores que eram WinForms, tá? Acostumados a janelinhas, a dar duplo clique, escrever código por trás, etc. E nesse momento, então, a Microsoft disse, bom, para poder trazer esse povo para programar em web, eu preciso fazer alguma coisa que seja fácil, uma ferramenta que atraia esses programadores. E para isso nasceu o Waveforms. É uma realidade. E com isso, toda aquela quantidade, todos aqueles programadores WinForms começaram a migrar para a internet, para a web. Por quê? Porque esse era o futuro, obviamente, né? A Microsoft viu que era para esse lado. Aí, no meio do caminho, a gente teve outras coisas, né? Teve Silverlight, teve MVC, tá? O MVC foi, e talvez ainda, a ferramenta mais popular para desenvolvimento web que a Microsoft já lançou. Tá? E por que eu digo mais popular? Porque se você é muito provável que você, desenvolvedor do .NET, trabalhe hoje com MVC. E se você mudar de emprego ou for para outra empresa, provavelmente lá também tenha algum aplicativo rodando em MVC. Então, tal foi a popularidade que o MVC teve. Mas teve uma questão, que o MVC começou a ser um pouquinho limitado na interação, ou seja, na parte visual, na parte web, na parte das views, tá? Bom, era necessário muito código JavaScript para, vamos dizer assim, para que a experiência do usuário seja uma coisa agradável ou que seja uma coisa fluida, tá? Apesar de que o resultado era possível atingir esse resultado, infelizmente para certo tipo de aplicações onde você precisa um tempo de resposta muito maior, muito mais rápido, que seja muito mais ágil, porque nos dias de hoje qualquer 5 segundos de atraso, de repente você está causando algum problema para o usuário, ou simplesmente o usuário vai embora e não usa mais teu aplicativo, né?
Então, nesse momento, de aí para frente, e a partir de que apareceu o Angular, e apareceu o React, e apareceu agora o Vue, e apareceu o Deno e tudo mais, começou a ser desenvolvidas uma nova geração de aplicações web, onde nós tínhamos um back-end exclusivamente feito com APIs, que podiam ser feitas em .NET ou não, e no front-end você tinha apenas HTML, CSS e JavaScript, com alguma dessas 3 bibliotecas aí, ou 4 bibliotecas que hoje são as que mais estão sendo usadas, né? E ali a Microsoft começou a perder uma parte do mercado, porque a parte corporativa ela tem ainda, né? A nível de intranets e tal, o MVC ainda está lá e vai ficar lá muito tempo. Mas a nível de outro tipo de aplicações, onde você precisa de uma experiência de usuário muito mais fluida, aí nós temos um problema. E então o Blazor veio meio que a resolver essa questão. E essa questão é mais uma. Tá? Por um lado, ter uma solução própria, tá? que volte a atrair programadores e que seja, vamos dizer assim, que seja atrativa realmente para os programadores para realizar soluções onde realmente é crítico ter uma experiência de usuário fluida. E por outro lado, porque quando começamos a ver esse tipo de aplicações web, onde nós tínhamos um back-end em API e um front-end feito com algum framework JS, muitos programadores, e olha, eu estou ali no grupo também, se especializaram no back-end e esqueceram o front-end, tá? Teve muita gente que se dedicou muito mais ao front-end, tem gente que foi muito mais para o back-end, e tem aí os full stack que vai tudo, tá? Mas temos duas coisas, né? Aquele programador que acabou indo para o back-end já não faz mais o front-end por conta da dificuldade de ter que aprender JavaScript, ou, por exemplo, de que o mundo do JavaScript muda muito, tá? Em um ano, em 6 meses, as questões, tudo muda muito. E às vezes um framework limitado em alguma coisa, cria outro framework que vem resolver esse problema, mas cria outros, e aí vem outro framework, e por aí vai. Então a Microsoft disse assim, bom, vamos acabar um pouco com esse inferno JS, e vamos criar uma ferramenta onde o desenvolvedor possa resolver a maior parte dos seus problemas apenas utilizando código C#. E creio que isso aí é uma ideia muito atrativa. Ou pelo menos para mim foi excelente, porque desde a minha ótica, eu posso escrever código C# para resolver qualquer coisa da dinâmica da minha view, ou seja, escrevendo lógica C#. Aí alguns dizem, mas aí estamos voltando ao waveforms, é o code behind e o spotback. Não tem nada disso. E eu vou mostrar por que vocês vão ver que não tem nada a ver com waveforms, nem sequer com Silverlight. E aí tem um outro ponto interessante que a Microsoft também fez, tá? Quando a gente viu o Silverlight, tá? Era também muito focado na experiência do usuário. Tanto é que, se não me engano, e alguém pode me corrigir aí no chat se eu estiver errado, as primeiras versões da Netflix eram feitas em Silverlight, porque era a única forma, na época, de criar uma experiência fluida para o usuário, tá? Fluida, tem que ser realmente como uma aplicação, tem que ser rápida, e tem que ser boa. Então, as primeiras versões foram feitas em Silverlight, se não me engano. E naquela época, a Microsoft teve uma questão, ela inventou seu próprio padrão e quis meio que empurrar esse padrão para o mercado. Acabou que isso daí não foi adotado pelo mercado, e era feito através de um plugin que você tinha que instalar no seu navegador. Então, era uma coisa meio que externa. Agora, com o Blazor, é outra coisa muito diferente. A Microsoft apostou a trabalhar com os estándares que existem hoje no mercado. Então, a Microsoft não está inventando nada novo, está apenas disponibilizando ferramentas que nos permitam trabalhar com esses novos estándares da web. E uma dessas é o WebAssembly, tá? Bom, essa daí é um pouco a introdução da questão do Blazor e por que ele existe. Eu não sei se alguém quiser já colocar alguma pergunta, mas se não, deixamos para o final. No caso,
eu cheguei a mencionar que a gente tem dois tipos de aplicações Blazor que a gente pode desenvolver. Então, uma é a Blazor Server e a outra é o Blazor WebAssembly. Então, qual é a diferença entre uma e a outra? Bom, vem a resolver dois problemas completamente diferentes, tá? O Blazor Server, tá? Todo o código que você escreva vai ser rodado no servidor. Tá? Então, toda a lógica da view também vai ser escrita no servidor. Aí você me fala assim, bom, mas... Oi? Um pouquinho. Você está compartilhando alguma coisa? Não, ainda não. já vou fazer. Eu ia fazer uma apresentação PowerPoint, mas eu falo assim, não, vamos fazer um papo. E depois eu vou mostrar o código. Então, o Blazor Server, como eu estava falando, toda a lógica da view é feita no navegador. Então, como você faz, então? Se você quer adicionar um controle de forma dinâmica, se você quer fazer lógica do lado da view, então como isso funciona? Eu vou mostrar para vocês e vocês vão ver como que é interessante, tá? Mas, basicamente, o lado do navegador, tá? Ele vai apresentar a página para você. E quando você clica, tá? Num botão, por exemplo, ele vai mandar uma mensagem para o servidor, tá? E o servidor vai calcular aquilo lá, segundo a tua lógica que você escreveu em C#, tá? E vai devolver para o cliente, tá? Apenas aquela partezinha da view que você quer atualizar. E isso faz com que a aplicação seja realmente muito fluida, tá? A experiência do usuário é bem interessante. Por contrapartida, o problema que tem é que, não é um problema, é uma limitação, é que você precisa ter uma conexão com o servidor que seja realmente boa. Porque se você tiver algum problema de latência, ou se você tiver usuário que está muito longe do servidor e tiver aí um ping muito alto, é claro que a resposta de clique e resposta, etc., vai ser mais lento, porque depende da conexão cliente-servidor, tá? Então, quais seriam os cenários para você utilizar um Blazor Server? Bom, quando você trabalha numa intranet. Então, quando você trabalha com aplicações web corporativas. Então, se a gente pudesse trazer um paralelo, o Blazor Server vem a ser como um justo paralelo com a MVC, tá? Com a diferença de que, obviamente, com todas aquelas diferenças, que do lado da views, eu apenas vou utilizar HTML, CSS e C#, que é o mais interessante. Para mim, isso aí é fantástico, tá? Aí a forma em que é feita a comunicação entre o front-end e o back-end, entre o cliente e o servidor, é através do SignALR, que é uma biblioteca de WebSockets, tá? Que não é muito conhecida nem muito usada, mas a Microsoft tem essa biblioteca para fazer comunicação fluida entre cliente e servidor, deixando sempre uma conexão aberta, tá? Depois, no caso do do Blazor, tá? Ele trabalha justamente enviando no Blazor Server, ele trabalha mandando esses eventos, tá? Que o cliente vai gerar, tá? E esses eventos vão ser processados no servidor e aí que vai vir a resposta. E tudo isso é feito utilizando o WebSockets, ok? Então, a questão é que de início, obviamente, a página sempre é renderizada do lado do servidor. E aí, utilizando, obviamente, os recursos do servidor. E, por último, sendo enviado para o cliente e apenas, tá? Apenas uma pequena parte da view vai ser atualizada mas sempre com comunicação com o servidor. E isso leva também a uma outra questão, que o teu servidor vai ser sobrecarregado. Ele vai ser carregado com toda a responsabilidade de calcular e de renderizar desafios. Juliano, diga aí. Eu só estava dizendo que eu vou aqui fazer a pergunta que eu vi aqui no chat, que veio do Michel Lopes. Ele diz assim, dê um exemplo de um sistema, site feito com essa tecnologia, por gentileza.
Exato. Foi o que eu falei no começo, né? É uma tecnologia muito nova e eu ainda não tenho referências de coisas ainda feitas com Blazor, tá? Infelizmente eu não tenho esse conhecimento, não quer dizer que não tenha, tá? Segundo o que eu vi, o meu entorno e tal, por enquanto eu não vi nenhuma ainda funcionando, porque é um território bastante novo ainda. Certo? Beleza. Beleza. Eu não sei se eu entendi também, se ele não quer para você mostrar um exemplo, né? Talvez no teu exemplo você vai mostrar como funciona, né? Eu vou mostrar como funciona. Creio que a pergunta dele era mais focada em, bom, Site será público, que será né? Spotify está usando? Tá. Ou alguma coisa assim? Eu não tenho nenhuma referência ainda de uma coisa assim, tá? Ok. Sigamos. Então, na outra ponta, a gente tem o Blazor Server, e por outro lado a gente tem o Blazor WebAssembly. Tá? Quando você vai criar projetos, tanto no Visual Studio quanto no Visual Studio Code, ou por linha de comando, etc., você tem dois tipos de projeto mesmo. Um é o Blazor Server e o outro é o Blazor WebAssembly. E no caso do WebAssembly é completamente diferente. A responsabilidade do renderizado das páginas é tudo feito 100% do lado do cliente. Então, o que acontece ali? O C Sharp, as tuas páginas, tudo é rodado do lado do cliente. Então, a responsabilidade é da máquina do cliente de rodar aquilo lá. Então, você reduz aí, qual que é o primeiro impacto disso aí? Você já não tem mais a latência, porque não tem conexão com o back-end, não tem conexão com o servidor. Você não faz uma request para, por exemplo, renderizar uma página, tá? Tudo isso é feito e calculado no lado do cliente, utilizando o WebAssembly, que roda no teu navegador, que roda em qualquer um dos navegadores que hoje estão aí no mercado. Então, essa é a primeira coisa. Aí, para quem já está se perguntando, sim, ele vai ter que fazer um download inicial, tá? Por quê? Porque se você vai rodar C Sharp, você precisa do .NET instalado? Não. Mas ele vai precisar de certas DLLs, depende de que biblioteca você está usando, depende de que recursos do .NET você está usando, do framework. Essas coisas você vai ter que vão baixar dentro do pacote que vai ser rodado do lado do cliente, tá? Porém, uma vez que isso é feito, tá? Ele fica cacheado e não precisa mais fazer, a menos que você dê um reload, obviamente. Mas uma vez que você trabalha, começa a rodar a aplicação do lado do cliente, ela é incrivelmente fluida, tá? Não vai ter absolutamente nenhum tipo de delay entre as coisas que você pede para fazer e o processamento por trás, porque ele é feito na tua própria máquina, no teu próprio navegador, e a resposta é imediata, porque não tem comunicação com a internet nem nada disso. E aí vem uma questão, né? O Blazor Server, ele precisa de conexão à internet, ele precisa disso. Tá? Já o Blazor Client, o Blazor WebAssembly, tá? Ele é como se fosse um pacote que baixa, tá? Do lado do cliente, e no momento que ele baixou, já não tem mais conexão com o lado do servidor. E isso tem uma consequência imediata, que é que com o Blazor Server, tá? Você pode ter conexões com o banco de dados. Tá? Você pode conectar diretamente no banco de dados, trazer coisas, renderizar na tela, etc. E tudo aquilo lá vai ser feito, porque é feito tudo lá do servidor. Tá? E depois isso aí é mandado para o cliente através do SignLR. Tá? Mas com o WebAssembly já se parece muito mais ao que você faria com um aplicativo com JavaScript, né? Com algum framework JavaScript. Você vai fazer seu front-end, tá? Que de qualquer forma é baixado no cliente, ok? Ou seja, que existe um download também inicial, as bibliotecas têm que ser baixadas, o CSS tem que ser baixado, o HTML e as páginas têm que ser baixadas lá, na máquina do cliente, e lá ele vai executar aquilo lá. Quando, então, você precisa de dados, o que você faz? Bom, aí você chama uma API, tá? E essa API vai buscar dados, tá? E aí a gente teria a mesma estrutura que as aplicações mais modernas hoje, onde nós temos um front-end bem definido, com ferramentas com HTML, CSS e um framework JavaScript, chamando APIs lá no back-end para interagir com dados. Tá?
Então, do lado a versão WebAssembly faz exatamente esse trabalho. É a parte cliente, vamos dizer assim, é a parte front-end, com a diferença de que você pode escrever toda a lógica das páginas, toda a lógica do teu front-end, você escreve ela em C# e ela vai ser processada e renderizada do lado do cliente, ok? Então, é código C# rolando no navegador, tá? Que hoje nós temos muito, nós vemos várias linguagens que já estão rolando no navegador, e a C# vem a se juntar a esse grupo de linguagem que está rolando diretamente no navegador. Ok? Ô, Pablo, eu também gostaria de fazer uma outra pergunta aqui de um dos usuários que estão ouvindo. Ele pergunta assim, ó, o Diego Paniago, você tem alguma comparação de desempenho do Blazor com algum outro framework JavaScript? Não, tudo é muito novo, não tem ainda nenhum tipo de benchmark disso aí, tá? O que eu posso te dizer, assim, inclusive você vai ver, ou vocês mesmo podem comprovar isso na máquina de vocês, pode baixar tudo, eu posso falar até como se faz rapidamente, tá? É absurdamente rápido, tá? É praticamente como se fosse uma aplicação nativa de um celular, uma coisa que você faz e é instantâneo, tá? Por conta de que, justamente, não tem mais requests, não tem um post, não tem um get, não tem nada, é feito tudo em cima de, no caso do WebAssembly, é feito direto no cliente, né? Então, a resposta é imediata, tá? Então, outra coisa que o WebAssembly, o Blazor WebAssembly vai ter como consequência é que ele pode trabalhar offline, porque ele não precisa de uma conexão com o servidor. Você vai extrair seus dados através de chamados API, e isso você pode controlar, os erros de API, os erros de chamado, de conexão, etc. Você pode manipular essa lógica ali. Mas para o usuário, para o cliente, é fantástico, porque tudo acontece muito rápido, e tudo acontece de forma fluida, né? Então, por exemplo, você pode, inclusive, adicionar um modo offline para a tua aplicação web, que se você detectar que uma API não tá respondendo, você pode guardar seus dados em um banco de dados local, em alguma storage da vida aí, e depois, quando você vê que você tem conexão de novo, você pode sincronizar tudo isso aí. Eu sei que isso aí é trabalhoso, né? Mas vai depender de qual é o teu cenário e de que tipo de aplicações web você está desenvolvendo. Tá? Mas o que eu quero que fique claro com essa explicação é que existe realmente um objetivo bem preciso e uma diferença bem precisa entre o Blazor Server e o Blazor WebAssembly, tá? Que servem para coisas realmente diferentes. Então, ali você tem o primeiro desafio. Se eu vou hoje, tá, desenvolver uma aplicação web e eu quero utilizar Blazor, o que eu faço? Utilizo o Server ou utilizo o WebAssembly? Bom, a resposta a essa pergunta vem através dos pontos que eu coloquei aqui. Você vai precisar... A latência de conexão é um problema? Não. Beleza, então posso usar server. Você vai trabalhar numa intranet, você vai trabalhar com clientes que vão estar todos perto de você, então, beleza, o Blazor Server pode ser para você. Agora, você quer um aplicativo de alta disponibilidade em qualquer lugar do planeta, sem se preocupar com latência, então, de repente, você tem que pensar em um aplicativo Blazor WebAssembly, ok? Então, é por aí que a gente vê a diferença entre um e o outro, ok? Bom, eu vou compartilhar a minha tela aqui, só um segundo, para eu mostrar rapidamente para vocês, porque já estamos meio que estourando o tempo, né? Como estamos de tempo aí, Gustavo? Não, enquanto o pessoal estiver aí também interessado, vamos mandar bala. Beleza. Tem até uma pergunta aqui depois que eu recebi pelo WhatsApp. Depois eu mando para você. Beleza. Vamos Estão lá. vendo aí a minha tela? Estão vendo. Excelente.
Então, tá bom, esse daqui é o Visual Studio Code. Não sei se você está acostumado ali a trabalhar já com Visual Studio Code. Para aqueles que... Eu vou te falar, o melhor momento para aprender da tecnologia Microsoft é hoje. Ou seja, já desde faz alguns anos para trás, a Microsoft vem inovando de forma maravilhosa em muitos aspectos. Então, invista um pouquinho de tempo em conhecer. Se você vem aí, está escutando agora, e você vem do Java, vem de outras linguagens, invista um pouco de tempo nisso aqui, porque é muito interessante. O Visual Studio para o Windows é uma ferramenta fantástica. O dia que vocês trabalhem com isso, vocês vão ver como que é uma IDE poderosa. E ela tem uma versão de graça, que é o Community. Então, baixa aí na tua máquina, faz um teste, é muito interessante. E se não, Visual Studio Code, tá? Que também é muito leve, muito rápido, e tem cada vez mais gente utilizando. Então, esse daqui é um aplicativo Blazor Server, tá? Que se você olhar aqui, não tem muita coisa especial, a menos que, por exemplo, você está vendo que as views aqui, tem umas views que diz Razor e a outra diz CSHTML, tá? Fora essas características aí, parece uma coisa como qualquer outra, tá? E eu abri junto aqui, tá? Um aplicativo em WebAssembly, que é praticamente a mesma coisa. Vocês vão olhar aqui em index.razor, tá? Já você vê aqui que não tem aquela outra página igual ao servidor, tá? Porque os dois trabalham de forma diferente, tá? Para renderizar. Aqui na parte do Blazor Server, tá? Ele tem esse hosts aqui, que é uma espécie de, para quem trabalhou com MVC, uma espécie de layout CSS HTML, tá? Para quem trabalhou. Já vai reconhecer que é muito parecido, tá? E depois a gente tem um index aqui. Mas esse componente Razor é uma das grandes coisas que o Blazor também tem, tá? Porque esse tipo de... Ele funciona como página, mas ele é um componente, tá? E isso é reutilização de código ao extremo. Eu posso utilizar esse código em qualquer lugar. Vocês vão ver como que isso fica muito fácil, tá? E eu posso reaproveitar esse componente aqui em outras aplicações Blazor também, se eu quiser. Então, vamos executar o Blazor Server, tá? Vamos lá. E aqui tá? Agora, olha só, por exemplo, eu vou clicar em Counter, Fetch Data, tá? É óbvio que esse daqui é a aplicação padrão de demo, tá? Mas olha só, não tem absolutamente nada, é imediato tudo. Se eu clicar aqui, ó, Counter, tá? Ele vai imediatamente. Ou seja, não tem... Eu vou para o Home, eu volto para cá, ele inicia aí só a página de novo, e é um absurdo, é muito rápido, tá? Agora, como isso aqui funciona por trás, tá? Porque isso aqui é uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Eu falei o Blazor Server, tá? Eu falei como que ele funciona com WebSockets, WebSocket atrás, e como se comunica o cliente ao servidor, etc, né? Eu vou dar uma olhada aqui, e olha só, nada, né? Tem um JS aqui e mais nada, tá? Depois, se a gente vai para o network aqui, só tem isso aqui, tá? É óbvio, tá? Que tem as páginas e tal que a gente estava que eu estava mostrando agora, tá? Mas olha só interessante. Aqui aparece um negócio aqui que se chama Blazor e tem um ID, tem um hash aqui, tá? Se eu clicar aqui, ó, e ele diz WebSocket, tá? Se eu clicar aqui em mensagens, olha só, e essa é uma parte que às vezes assusta um pouquinho, mas olha só, aqui atrás, tá? Aparecem as mensagens trocadas entre o servidor e o cliente, tá? Então aparece uma primeira mensagem aqui, tá? E as mensagens são binárias, tá? Porque a comunicação não se faz ou seja, não é feita pelo protocolo HTTP, é feita através do WebSocket, tá? Então é uma mensagem binária. Quem trabalhou com isso daqui, eu fiz componentes de cartão de crédito faz 15 anos atrás, que a forma de comunicação era por WebSocket, tá? Por que isso? Porque absolutamente é ridícula de rápida, e são ridiculamente pequenas as mensagens, tá? Então, por isso que usávamos o WebSocket na época, tá?
Então, olha só, ele fica mandando essas mensagens. Aí você fala, poxa, o que são todas essas mensagens de 3 bytes aqui, 3 bytes, 3 bytes, 3 bytes? Porque uma conexão WebSockets, ele precisa, se ela não está sendo utilizada, ele precisa justamente mandar uma mensagem se está vivo ou não está vivo. Tá? Então, é tipo uma mensagem de is alive. Então, manda o verde é para o servidor e o laranja aqui, ou vermelho, não sei como vocês estão vendo, é a resposta do servidor. Então, você vai vendo que ele vai mandando apenas um byte, 3 bytes apenas, só para manter a conexão aberta do WebSocket, tá? Agora, por exemplo, para eu carregar essa página aqui, ele deu 495 bytes de início, tá? E depois, a resposta foi 29 bytes, tá? Então, você vê como que essa aqui é absurdamente rápido. Agora, para eu demonstrar a seguinte coisa, eu vou ir lá pro Chrome, que ele visualiza o hexadecimal bem mais bonitinho, tá? Porque, como eu falei, né, a comunicação é feita em binário, tá? Então, obviamente, ele para ser mostrado no navegador, ele não é um texto que você possa entender, ok? Então, vamos lá, vamos para o counter. Vamos lá. E aqui eu tenho o Blazor aqui, tá? E vocês vão ver que aqui está 44, daqui a pouco vai aparecer aquele 3 bytes e tal. Agora, olha só, se eu clicar aqui, tá? Se eu clicar aqui, vocês vão ver que houve, tá, uma mensagem enviada ao servidor, tá? Começa aqui, tá? E aí vocês vão ver dispatch, event, render, browser render, event handler e tudo mais. Isso quer dizer que isso daqui foi um evento que foi disparado no navegador. E ele está mandando isso para o servidor, tá? Aí, na resposta do servidor, tá? Ele vem de novo um monte de outras coisinhas e tal. Opa, eu passei de lado. Tá? E ele envia a informação, tá? Ou seja, que primeiro ele vai para o servidor, ele faz aquele, não é um request, ele faz uma espécie de evento, tá? Aí, mandando aquele dispatch e tudo mais. Ali, ele volta uma resposta do servidor, tá? E depois ele manda uma outra do cliente para o servidor dizendo, ó, já terminei de renderizar. Tá? Então, é apenas isso. Mas, olha só, não dá nenhum kbyte tudo isso que ele fez, tá? É claro, isso daqui é uma demo, é uma aplicação que não tem nenhuma complexidade, então, em aplicações muito maiores, em software muito mais complexo, sim, esse daqui vai ser muito maior, mas de qualquer jeito, o tipo de chamada já é ultra otimizado para ser o menor possível, tá? Agora, por exemplo, eu clico de novo aqui, vamos mostrar aqui o contador, tá? O contador está em 1. Se eu clicar de novo aqui, tá? Olha aqui a resposta. Aqui já apareceu 2, tá? Se eu clicar de novo aqui, vamos ir lá ver a resposta. A resposta aqui, ó, já apareceu 3 aqui. Tá vendo? Então, isso aí é extremamente rápido. E a mensagem de resposta para atualizar o navegador é ridiculamente pequena, apenas com a informação necessária para fazer essa atualização, tá? E essa é para o Blazor Server, né? Aí, se eu quiser, por exemplo, o Blazor WebAssembly, vou parar esse daqui. Tá? Para o Blazor WebAssembly, é praticamente a mesma coisa. Se der tempo, eu até mostro quais são as diferenças técnicas entre um e outro rapidinho. Algumas coisinhas rápidas, tá? Se eu rodar, tá, o WebAssembly, você já está vendo que ele é um pouquinho mais lento para carregar. E olha só, tem esse loading aí. Não sei se vocês perceberam, se vocês conseguem ver ali, mas tem um loading do lado esquerdo ali em cima, tá? Isso é porque todo o nosso aplicativo está sendo transferido do servidor para o cliente, porque ele roda 100% do lado do cliente. Por isso que ele tem esse delay.
uma vez que teve esse delay de download, depois é absurdamente rápido, tá? Olha só, não tem nenhum tipo de delay de nada, tá? E o counter aqui da mesma maneira, tá? Se a gente vai olhar o que está acontecendo por trás disso daqui, a primeira coisa que você já vê é que aqui agora sim tem um download. E o download não é pequeno, são 8 megas, ok? Então, essa é a questão que eu estou falando sobre... Claro, esse daqui é um ambiente de debug, tá? Não é um ambiente de produção. No ambiente de produção, esse número vai baixar sensivelmente, tá? Mas não pode, de nenhuma maneira a gente pode subestimar, tá? Porque quanto mais código a gente escrever do lado quanto mais referências à biblioteca, quanto mais código a gente escrever, quanto mais complexidade do lado do cliente, maior vai ser esse numerinho de download inicial. Então, por isso que ali a gente tem que decidir, tem uma decisão técnica, tá? Se eu quero ter esse... claro, eu não quero ter problemas de latência, eu não quero ter problemas de comunicação com o servidor, eu quero rodar um joguinho na máquina do cliente, eu quero que a experiência do lado do cliente seja perfeita, então eu preciso fazer alguma coisa com Blazor WebAssembly, tá? Como não tem almoço grátis, eu vou ter que pensar justamente em que tem um download inicial, e que esse download inicial pode ser grande, tá? Então, se a gente vai olhar aqui, dentro desse pacotão aqui que o Blazor baixou no cliente, olha só o que nós temos. Um monte de DLLs, tá? Da Microsoft aqui. Por quê? Porque como você tem código C#, tá? É óbvio que isso daqui vai ser otimizado quando você está no ambiente de produção, tá? Mas quando você está rodando C# no navegador, no WebAssembly, é óbvio que você precisa ter a biblioteca para poder rodar C#. Como eu falei antes, né, eu até lancei essa dúvida, né, é que precisamos ter, então, o .NET Core instalado na máquina para que a minha aplicação funcione? Não preciso. Por quê? Porque isso tudo é empacotado para o servidor e enviado para o cliente. Depois que isso daí é enviado para o cliente, bom, aí é já com o cliente, né? A experiência é absurdamente boa. E como eu falei que o Blazor justamente vem para resolver esse problema, para que tenhamos uma opção de desenvolvimento web onde a experiência do cliente seja muito boa. E é para isso que nós temos o Blazor. Se a experiência do cliente não é um fator determinante, então a gente pode utilizar MVC ou alguma outra ferramenta, tá? Mas isso daqui justamente é para resolver os problemas onde nós temos que ser ágeis e onde nós temos que ter uma experiência do usuário realmente fluida, tá? Agora, olha só, eu falei que o WebAssembly, para poder se comunicar com o back-end e trazer dados do back-end, precisa, obviamente, de fazer uma conexão com... fazer uma conexão com uma API, né? Aqui, no caso da página do Forecast, né, que ele mostra Weather Forecast, vocês veem que a primeira coisa que vocês veem aqui, ó, um inject, ou seja, estou fazendo injeção de dependência de um cliente HTTP, tá? E depois esse cliente HTTP é utilizado aqui com código C#, tá? Então o Blazor tem isso. Eu tenho aqui, tá, meu código HTML misturado com C#, que isso, para quem conhece MVC, já trabalhou, já sabe que isso daqui já é assim faz muito tempo, tá, que é o Razor. E a partir dali, ele vai trabalhar com dados que foram carregados a partir de uma API. Aqui já tem um monte de outras coisas, que não tenho tempo para explicar tudo isso aqui, mas que são super legais, que vocês veem que também tem eventos, tá, para aquela página. Então, por exemplo, enquanto eu não terminei de carregar aqui, e olha só como está aqui, eu mostro um loading, tá? E esse loading corresponde a essa chamada para essa API, tá? Isso daqui não é exatamente uma API, ele está chamando um JSON que tá guardado aqui mesmo, nessa mesma dentro do código aqui, mas eu posso tranquilamente estar chamando uma API. Então, enquanto está carregando, eu posso mostrar isso aqui, eu posso mostrar um GIF, posso mostrar qualquer outra coisa, tá? E uma vez que os dados estão disponíveis, ele vai renderizar isso na tela, tá? E aqui para baixo, tudo código C#, não tem absolutamente nada de JavaScript.
ou seja, que para a maior parte dos casos onde eu preciso fazer manipulação do DOM do lado do cliente, tá? E eu não sou muito bom de JavaScript, C Sharp para isso seria extraordinário, porque se eu sei C Sharp já conheço C Sharp, a única coisa que eu tenho que fazer é aplicar o que eu sei, o que eu conheço. Tá? É óbvio, você vai poder ter, tem padrões que você pode fazer, pode criar bibliotecas e classes aqui, em lugar de ter todo o código escrito aqui dentro da página, você poderia estar injetando outras classes aqui e utilizando essas classes aqui. É claro, você não precisaria injetar o cliente HTTP direto na página, poderia ser isso numa classe, entendeu? Bom, aí você vai utilizar tudo que você sabe de C Sharp para que a aplicação seja desenvolvida da melhor forma possível. Tá? Eu apenas aqui estou mostrando como funciona por trás, tá? Como o código C Sharp se integra com o código da página para que eu não precise utilizar JavaScript e eu possa renderizar uma página e que essa página resultante tenha uma experiência realmente fluida para o cliente, tá? Para finalizar, eu queria fazer apenas uma demonstração do poder que o Blazor tem, tá? Eu vou dar uma parada nesse aqui e vou lá fazer no Blazor Server, tá? No Blazor, acabamos de ver que temos uma página com um contador, tá? É uma coisa muito simples, ele guarda a conta numa variável privada e ele vai fazendo mais, e isso é mostrado aqui no parágrafo, apenas fazendo referência ao arroba e o nome da variável privada. Ou seja, isso aqui é sensacional. Eu acho que quando a gente viu o Razor pela primeira vez, a gente sonhava com isso aqui, só que não era possível ainda. E por isso a gente precisava do JavaScript. Mas eu posso utilizar esse Razor como página, ou eu posso utilizar ele como componente. Então eu posso vir, por exemplo, aqui no index e adicionar aqui counter, tá? E eu vou fechar aqui a tag. E com isso aqui apenas, eu já posso chamar o counter desde a minha index. Então, vamos lá, vamos fazer o teste. Tá? E, olha só, eu estou na página de início e eu tenho um counter aqui. E se eu vou na minha counter aqui, eu tenho o meu counter aqui, tá? Então, essa facilidade para utilizar essas páginas como componentes, tá? O Blazor já me ajuda também, tá? Outra coisa, vamos supor que a gente quer parametrizar esse contador aqui, porque se eu vou reutilizar esse componente em outro lugar, eu gostaria, por exemplo, de que o incremento dele seja parametrizado, tá? Então, nesse caso aqui, eu poderia facilmente, né, criar uma propriedade aqui, tá? E eu vou chamar essa de incremento, tá? E eu vou inicializar ela, certo? Então, essa propriedade se chama incremento, e o que eu vou fazer é que, se eu tiver essa variável de incremento ali, eu vou fazer um mais igual, e eu vou utilizar o incremento. Ok? Só que, assim como está, já não funciona, por uma única razão, por uma simples razão, que esse daqui, como está agora, é apenas uma propriedade normal. Se eu quiser passar isso como parâmetro desde uma chamada, como eu fiz agora no index, eu teria que criar alguma forma, fazer alguma forma de passar isso aí. Então, eu vou marcar essa propriedade como uma propriedade parâmetro. Ok? Então, vou deixar esse código bonitinho. Então, eu vou marcar esse incremento como parâmetro. Ok? Então, quer dizer que se eu não especificar nenhum incremento, o incremento vai ser 1, tá? Normal. Se eu especificar um incremento, então esse incremento vai ser maior. Então na parte do index, eu vou simplesmente chamar incremento. Olha só como a IntelliSense já me detectou que esse componente tem um parâmetro, tá? E aqui eu vou pôr, sei lá, 10, tá?
Então, esse contador vai fazer incremento de 10. Okay? Então, vamos lá. Eu ia falar que não, você tinha esquecido de salvar lá, mas agora você rodou e já salvou automático. Então, eu tenho aqui ó, meu Hello World, e olha só, 10, 20, 30, 40, isso aqui é sensacional. Se eu vou para o counter aqui, não tem parâmetro, né, de incremento, então ele incrementa em 1. Se eu voltar para cá, ele vai de 10 em 10. Ok? Sensacional, muito bom. E, bom, é por aí o que eu queria mostrar para vocês, né, que como funciona um pouquinho os dois, o server, o lado server e o lado WebAssembly. Eu queria mostrar, e era muito interessante, e praticamente o mais importante da apresentação era mostrar tecnicamente como funciona por trás, tá? Para que vocês possam decidir qual é o tipo de aplicação que vocês vão usar. O Blazor Server, tá? Fazendo aquela comunicação com WebSockets e tudo mais por trás, tá? E o WebAssembly fazendo todo aquele download do lado do cliente para que a aplicação seja realmente fluida. E vou mostrar no Blazor Server, tá? Que no caso do Fetch Data, ele não tem chamada para... Ele tem um inject, mas é de uma classe. Ele não tem uma inject de um HTTP cliente. Por quê? Porque esse daqui está simulando que eu estou em um servidor e que eu tenho acesso direto aos dados, que eu não preciso chamar uma API, tá? Então, o Blazor Server muda, tá? A página do forecast muda, porque supostamente essa aplicação tem que estar do lado do servidor e eu tenho acesso direto aos dados. Tá? Então, vocês veem quais são as diferenças entre um e outro. Fica evidente quando a gente vê como o código foi escrito e como ele funciona tecnicamente, tá? Depois tem outras diferenças entre um e outro, né? Por exemplo, o Blazor Server, ele funciona mais como se fosse um aplicativo MVC hoje em dia, né? Nós temos o Startup, tá? Onde nós podemos configurar as injeções de dependência e tudo mais, os middlewares, etc., né? E o Program CS, né? Que é um main, onde eu crio o host aqui dentro e tal. Mas quando eu vou pro WebAssembly, olha só, eu já não tenho o Startup, tá? E se eu clicar aqui, tá, a injeção de dependência já é feita aqui direto no main, tá? Porque a forma de criar a aplicação é diferente. Poderíamos dizer que não é uma aplicação web isso aqui mais, é uma aplicação WebAssembly, é outra coisa, tá? Então, por isso que ela é feita, ela é buildada, ela é feita, configurada de forma diferente. Eu posso chamar meus services? Posso. Eu posso utilizar middleware? Não. Por que eu utilizaria middleware se não tenho comunicação HTTP? Então, por que eu vou precisar disso? Eu não preciso, tá? E por aí vai. Então, são algumas das diferenças que tem entre uma e a outra. São diferenças técnicas, ok? Ok. Bom, é por aí que eu queria ir, tá? Que eu queria apresentar para vocês. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida final ali. Quem sabe numa outra live a gente pode ir um pouquinho mais fundo na utilização dos dois. Por enquanto, eu creio que seja um pontapé inicial ali para a curiosidade de vocês, para baixar as ferramentas. Vão lá no site da Microsoft, busca aí pelo .NET 5, já baixa o .NET 5 na tua máquina, instala o teu Visual Studio Code, e dali para frente, um par de comandos e você já vai estar com uma aplicação Blazor já funcionando, ok? Legal, show de bola. Tem uma pergunta assim que eu tinha falado, eu recebi pelo WhatsApp, do parceiro nosso aí, o Eliezer. Ele disse que parece que tem uma versão do Blazor WebAssembly ASP.NET Core Hosted. Bom, não sei de fato de que se trata, ou talvez seja o Blazor Server, mas essa pergunta me fez lembrar de uma outra coisa. Oi? Talvez seja o server, né? Provavelmente. Eu não entendi muito bem, mas pode ser isso aí.
O que eu me lembrei agora, né, que o Blazor WebAssembly também está direcionado para as PWA, PWA. tá? Que sim, tá vendo? Um pouquinho morando fora, já esqueço dos nomes das coisas. PWA, tá? Que são as Progressive Web Application, tá? Que obviamente tem a capacidade, você pode criar uma aplicação em Blazor WebAssembly, mas para isso você tem que criar uma aplicação do tipo PWA, isso, PWA no Visual Studio ou coisa assim, compilar aquilo lá, e daí ele funciona no navegador, com a diferença de que vai aparecer um botãozinho para o download, e você pode instalar isso, tá, na tua máquina, se um PC, ou no celular, por exemplo, e aí a pessoa trabalha como se fosse o WebAssembly aqui, entendeu? Trabalha local com a tua aplicação. Qual é a grande vantagem disso? Bom, para quem conhece já de PWA, deve saber, mas você ganha em que você pode distribuir uma aplicação, tá? Sem precisar passar pelas lojas da Apple, qualquer coisa assim, e você vai ter uma aplicação instalada no seu celular. Para um aplicativo comercial, às vezes não é o melhor, mas para um aplicativo corporativo, sim, de repente. Tá? Legal. O que eu estava acompanhando da comunidade é que o que eles estavam esperando mesmo, a grande cereja do bolo, era a versão WebAssembly mesmo, né? É bem forte, aí a expectativa estava grande. E tem uma pergunta do exemplo que eu dei ali, de baixar o código, esse bando de DLL que baixa. Mas se a gente for comparar com aplicações Angular, React, né, que baixa aquele monte de pacote NPM também para rodar, né, baixa local ali para poder rodar a aplicação. Então, é mais ou menos a mesma pacote, né, um pacote, né, de como é que ele embed não é que compacta aquele pacote e baixa tudo para rodar certo. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Sim, e inclusive o que eu falei, né? Isso daqui é uma demo em modo debug, né? Provavelmente em produção, em release, vai ser outra coisa. De qualquer forma, quando você trabalha com a versão WebAssembly do Blazor, você tem que ter cuidado em que referência você usa. Se você não usa mais uma referência, tirar ela de lá, porque obviamente vai aumentar o pacote, e por aí vai. Mas eu posso te dizer que em junho, por aí, quando o Blazor começou a sair, né, e tal, o pacote que baixava, acho que foi um pouco depois, mas o pacote que baixava antes era um pouquinho maior, e estão trabalhando, pode crer que estão trabalhando para deixar ainda mais otimizada essa parte ali. Então, o WebAssembly tem esse downside, né? Ou seja, ele tem esse tempo inicial de download, mas uma vez que ele baixou, meu amigo, aquilo lá é mais rápido que aquilo lá, não existe. Não tem como ter uma experiência de usuário mais rápido que isso. E é o mesmo cuidado que tem que ter, mesma coisa você vai fazer referência no Angular, React, do teu pacote NPM que você vai estar utilizando também. Então você vai baixar as coisas que não usa do mesmo jeito, né? Sim. Outra coisa também que tem que ter cuidado com a aplicação em WebAssembly é que se você adicionar arquivos de configuração, por exemplo, JSON.json, porque você precisa guardar informação, qualquer que seja ali, você tem que entender que isso daí está indo para o cliente e que ele pode estar vendo o que tem lá dentro. Então, ali você vai ter que ter os cuidados normais também de uma aplicação. Se você faz um front-end ali hoje, você precisa de informações para conectar numa API, é óbvio que você vai ter que esconder alguns dados e tal. Então, não é nada que a gente não utilize hoje dia a dia, né? Legal. Eu gostaria de fazer uns poucos comentários. Manda aí. Do que você falou, Paulo, algumas coisas me chamaram bastante atenção e eu fiquei pensando... Eu anotei aqui 5 pontos que me chamaram muita atenção e que eu acho assim pontos muito positivos do Blazor em relação aos outros frameworks. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é que o Blazor ele não se trata de uma tecnologia que
pode vir a acontecer. A questão do WebAssemblies, ela já é real. Tipo, já é o consórcio web, ele já trata isso como algo do futuro, vamos dizer assim, próximo, né? Até a Apple, recentemente, ela tem adotado no Safari, já vamos dizer assim, compiladores, vamos dizer dessa forma, para o WebAssembly. Então, o WebAssembly é algo que não é que vai acontecer, já chegou, né? A gente, como você falou no começo da sua live, acho que você foi muito feliz no seu comentário, que a principal vantagem que os brasileiros têm, né, em relação aos demais aos demais que você comparou, é a capacidade de se adaptar. Então, a gente tem que estar ligado, eu que está rolando de novo. Eu acho que, como desenvolvedor, né, como quem quer trabalhar nessa área, tem que ficar ligado no que está rolando. E eu acho que, cara, o que me chamou a atenção aqui, entrando, a questão de debugar em produção, cara. Eu acho que debugar em produção é uma das coisas assim, mais difíceis de se pensar em qualquer aplicação. Você tem que fazer uma série de magias negras na sua aplicação para você ser capaz de debugar em produção. Eu estava dando uma olhada aqui, observando e tal. Você tendo essa aplicação rodando lá, cara, eu acho que a sua capacidade, código C#, né? Falando não de JavaScript, porque debugar JavaScript também é outro Deus nos acuda. Você tendo código C# em produção, cara, para debugar seria muito legal. Você já chegou a ter que fazer esse tipo de teste, Pablo? Aqui eu não entro dentro da demo, tá? Mas sim, você pode debugar o código C# que está dentro da página, por exemplo, e isso é um absurdo. Isso é animal. Animal, exatamente, porque o que acontece? No JavaScript é um problema debugar. E aqui não, porque é código C#, então, exato. Tipo, é só debugar... Breakpoint e vambora. Exato. As páginas Razor, antigamente, do MVC, tipo, uma vez que você até podia fazer um tipo de... enquanto ele estava renderizando a página, você podia ver o que estava rodando. Claro que você não tinha a lógica feita em C#, era feita em JavaScript, mas você podia debugar como a página estava sendo renderizada, né? Agora você pode debugar tudo. Animal, cara, isso é animal. Isso me levou a um segundo ponto que eu reparei aqui, eu anotei a parte, que você comentou, a capacidade de usar lá os plugins, né? No Get, vamos dizer assim. Posso só interromper rapidinho? Preciso sair aqui já. Queria só me despedir aí, deixar um último comentáriozinho, pode ser? Antes do próximo tópico aí? Opa, manda ver aí, Deck. Só para dizer que, realmente, sim, com certeza essas tecnologias são muito bem-vindas, porque, até assim, para a gente, acho que a gente aqui já está tudo meio na mesma faixa de idade aí, né, já vivemos muita coisa muito analógica, então, para a gente, processos que duravam ali 3 semanas, hoje durando 3 dias, já é um avanço para a gente que, nossa, né, será 3 semanas para, sei lá, abrir uma conta, né, de repente vem um processo mais rápido, 3 dias consegui, né, mas a nova geração aí, a geração digital já, né, os centennials, os nativos digitais, né, às vezes 3 minutos, 3 segundos já é uma coisa que eles não querem mais esperar, né, clicou ali, abrir conta, 1 minuto não abriu a conta, beleza, vou escolher outro banco, né, então, assim, não existe muito mais espaço para esperar por resposta, né, e eu acho que isso vai ser uma tendência cada vez maior, né. Então, tudo que vem aí para, talvez, abstrair essa quantidade de formas de visualização, que também provavelmente vão ter cada vez mais, né? Daqui a pouco, posso estar vendo no computador, num tablet, no smartphone, ou num óculos de realidade virtual, ou realidade aumentada, né? Então, quanto mais a gente conseguir abstrair essas complexidades e dar uma resposta cada vez mais rápida, acho que vai ser essencial. Imagino que em muito pouco tempo os negócios que não conseguirem se adaptar a isso vão estar extintos, né? Então, muito bacana aí que a gente esteja tendo
brasileiros e pessoas que passaram pelo Brasil, né, divulgando cada vez mais, disseminando, mostrando, né, que a gente também tem bastante coisa por aqui. Espero que a gente continue tendo cada vez mais, que cada vez mais a gente consiga. A gente tem uma certa defasagem, eu acho, em alguns aspectos, pelo menos, né, em relação à tecnologia, principalmente se a gente fala de povo mesmo, brasileiro, né, o que chega para a gente, às vezes, fica mais antenado, não é a mesma coisa que chega para as pessoas ali, que não tem nada a ver com tecnologia, né. Então, espero que cada vez mais a gente tenha bons profissionais, cada vez mais chegue para todo mundo, cada vez mais a gente tenha respostas mais rápidas, cada vez a gente consiga se adaptar mais, né. Mas bacana, não sou muito dessa área, mas consegui ver bastante coisa, gostei bastante. E é isso, por hoje eu preciso ir. Mas foi bem bacana, agradeço aí o convite, Gustavo, agradeço aí por todo o conhecimento, Pablo, agradeço aí pela parceria aqui de telespectadores, Juliano. E tamo junto, até a próxima aí. Tamo junto. Obrigadão aí pela força. Obrigado. Aí. Quando precisar lá também é só chamar que tamo junto. Tamo junto. Valeu, hein? Valeu. Até a próxima. Bom, continuando aqui, ô Pablo, eu achei muito legal quando você comentou a possibilidade de fazer uso do NuGet para adição dos plugins back-end e tal. Isso é uma coisa que eu vejo uma possibilidade muito grande, porque já é um framework. Uma das dificuldades que eu vi quando eu migrei do AngularJS para o Angular 2, a maior dificuldade técnica que a gente tinha, discussão arquitetural que rolava no momento, era assim, pô, mas a gente vai sair no framework, tem uma porrada de plugin, um monte de plugin já testado, uma série de coisas já prontas para validação, e a gente vai para uma versão nova desse plugin que não tem, uma versão nova dessa biblioteca, o Angular, que não tem nada, como é que vai ser isso, não tem plugin novo, se a gente precisar fazer uma validação mais difícil, a gente vai ter que customizar plugin. E eu acho que o Blazor, cara, ele já chega superando essa dificuldade, porque você já pode fazer uso dos pacotes no Get, né, pô, isso é muito animal, cara, é muito animal. E eu queria saber o que você tem a dizer disso, assim, qual que é a sua opinião sobre isso? Então, sobre esse último ponto ali, é uma coisa muito interessante, porque eu cheguei a mencionar no começo da palestra, da live, que uma das questões também que são meio complicadas é os frameworks JS, porque nós temos um monte agora, né? E o que acontece? Vamos supor, você como arquiteto aí, Juliano, e vão fazer uma aplicação nova, por exemplo, aí o cliente vai te pedir, bom, qual vai ser a tecnologia de front-end que a gente vai usar? Aí você vai falar, bom, vamos usar Angular, vamos usar Deno, vamos usar Vue, o que a gente vai, né, que a gente vai utilizar? E aí você começa a olhar para o lado, bom, quais são os recursos que eu tenho, vamos ver, temos gente com experiência nesses frameworks, não sei o quê. Aí aparece lá a reunião técnica e os caras decidem, vamos fazer com Deno, que é novo, e é o que tá andando aí agora. É a tendência, sei lá o quê. Mas o que acontece normalmente, né, o cara vai para outra empresa depois e deixa aquele código lá. E aí você tem que sair caçando um profissional JS que saiba de Deno e que seja bom e que tenha experiência e tudo mais, né? Então, quando você tira o JS da jogada, como é no caso com o Blazor, tá? Como é tudo feito em C#, se você perde um desenvolvedor C# hoje porque ele foi para outro projeto, outra empresa, você tem outros para colocar no lugar que conhece exatamente do que se trata, porque não tem curva de aprendizado. Se você já trabalha com C#, isso que não tem curva nenhuma de aprendizado. E aí eu acho que esse daí é um dos pontos fortes do Blazor. Como eu falei antes, ele não é um JS killer, ele não vai matar o JS, não vai matar os frameworks JavaScript, entendeu? Não vai. Porém, é uma alternativa muito, muito poderosa, né? Porque se você tem que treinar um cara ou tem que chamar ou pagar alguém experto em front-end para esse tipo de coisas, agora já, de repente,
já não precisa mais disso aí. Você pode lançar mão dos teus recursos, que são todos desenvolvedores, todos sabem C Sharp. E você acabou respondendo outros 2 tópicos que eu tinha anotado aqui, que é sobre a questão, né, dificuldade que é o ambiente do JavaScript, na questão da atualização. Cara, a loucura que é, por exemplo, 3 anos atrás, a revolução era você conseguir estudar Angular 4. Hoje já tá batendo 8, 9 aí, cara. Daqui a pouco chega o 10, o 11. Já tá, 10, 11 já. Já tá no 10, 11, nossa, tô por fora. Então, cara, você pensa que loucura. Esse é um processo que você, como arquiteto, você não tem essa parte da retrocompatibilidade assegurada, é algo terrível para você tomar uma decisão. Então, imagine que você, 3 anos atrás, iniciou seu software a nível nacional, com milhares de usuários, e você utilizava Angular 4. E aí hoje você fala, ok, vamos migrar, vamos atualizar o nosso front. E aí imagina a função de retrocompatibilidade que vai ser para a sua equipe trabalhar, organizar, até chegar no Angular atual, na versão atual que estiver rolando. E eu acho assim que essa pode ser uma vantagem do Blazor, cara, porque você tem um código C# rolando, as atualizações são muito escassas do código C# em si, vamos dizer assim, do framework em si, que vai lá trazer novidades do C#. São muito escassas e elas são retrocompatíveis. Então, acho que isso também pode ser uma vantagem. O que você acha sobre isso? Absolutamente, cara. Absolutamente, porque imagina que toda a tua base de código vai estar sendo feita em C#. E você vai ter HTML e CSS, né? Obviamente. Só que a gente sabe que HTML e CSS não é o problema, né? Quando a gente fala de front-end, o problema não é HTML e CSS, o problema é o JavaScript mesmo. Tá? Porque rapidamente aquilo lá vira um inferno se você não tiver um mínimo de organização, e para isso você precisa de gente que saiba. Tá? Então, você sabe muito bem que em qualquer equipe de desenvolvimento você tinha o cara do front-end. Tá? Normalmente, qualquer coisa mais complicada vai cair na mão desse cara. Tá? E se bem que é necessário que toda a equipe conheça sobre front-end, para que todos sejam fluidos e dominem, mas na prática, quando a coisa aperta, é sempre um carinha. Você fala, cara, me ajuda com esse negócio aqui. Debugar um JavaScript, por exemplo. E aí, eu vejo aí o grande ganho com C# na front-end, porque, cara, todos vão conhecer C#. Não tem como não conhecer C#. Tá? Então, a forma de divulgar é outra coisa também. Então, só vejo vantagem quando falando em utilizar o C# no front-end. Tá? Então, o código obviamente não vai ficar obsoleto. Imagina que tem código hoje de grandes softwares aí, feitos em C# no 2010, 2011, e tá rolando até agora. MVC, tal, e tá rolando até agora. Agora, imagina se você colocar hoje, tá? Você está fazendo alguma coisa em Angular, daqui a 10 anos. Como vai ser, cara? Quem é que vai mexer num código Angular quando talvez daqui a 10 anos, com a rapidez que tudo muda, não vai ter nem mais JavaScript, vai saber. Não sei. Entendeu? Não tem como adivinhar o que vai ser. Já se você tem um código C#, as vantagens são óbvias, né? Porque você escreve hoje isso daí, daqui a 10 anos é C#. Não vai ter, e não é uma linguagem que amanhã vai desaparecer. Isso daí é uma linguagem absolutamente sólida, tá? Que a gente vai ter aí durante muitos e muitos anos ainda. Então, daqui a 10 anos, o cara que fez um sistema hoje, daqui a 10 anos, ele quiser dar manutenção, ele só precisa achar um desenvolvedor C#. E pronto. Eu acho que a grande vantagem, quando você está falando assim, comparando o time de desenvolvimento, por exemplo, se você tem um time, uma empresa que tem uma stack, né, que o pessoal usa Microsoft, C#, então, com certeza a vantagem para ele vai ser muito grande. E da mesma forma, se você tem uma empresa um time de desenvolvimento que usa a stack dele lá Angular, o front é React, mas como back-end é um Node, por exemplo, então também
passa a ser a ideia é que seja fluido também, é tudo JavaScript, né? Agora, se de repente a equipe de desenvolvimento decide mudar toda a sua stack, aí é complicado, porque tem que ter toda uma curva de aprendizado tudo de novo, né? Sim, e eu vou dar um exemplo aqui em relação ao que você falou. Eu fiquei muito curioso com o Blazor, eu fiquei muito curioso com o que o Pablo demonstrou aqui. Eu, com certeza, pelos próximos dias eu vou dar uma olhada, eu quero ver. É óbvio que você especificou bem o nicho, cabe bastante para aplicações assim internas, no regime mais corporativo. Tem o seu nicho neste momento, pode ser que daqui um pouco, por conta das evoluções que a própria equipe está trabalhando, ele se expanda e seja uma aplicação não só mais corporativa, mas pode ser uma aplicação web comum, pode ser expandido isso. O futuro vai dizer. Mas, assim, um comentário em relação ao que você falou, Gustavo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalho nesse software aqui, um dos produtos que a gente tem aqui, e esse produto ele tem 17 anos de vida. 17 anos. Então, você imagina. E o core do produto, ele foi migrado em 2010 para MVC. Em 2010, MVC. E, cara, até hoje o produto funciona nesse core, assim, tá lá, tá rolando, tá rodando. Você pode falar assim, vamos migrar para .NET Core? Ok, mas não é uma... Porque tá rolando, os clientes estão consumindo o serviço, os clientes estão... Não há nenhum comentário depreciativo em relação a desempenho, qualidade, nem nada. Então isso é muito louco, cara. Imagina, os caras criaram algo há 17 anos atrás, depois de 7, 8 anos migraram para MVC e tá rolando até hoje, cara. C Sharp. E como você falou, Pablo, tem uma outra aplicação aqui que o front-end dela, os caras fizeram em Knockout.js. Então, o Knockout.js ele foi famoso durante ali um período. Mas, cara, novamente, quem que sabe de Knockout.js? Eu trabalhei com isso há muito tempo atrás. Trabalhei um ano com isso, muito tempo atrás. E aí você entra novamente na questão de debugar, manutenção, aquela coisa, realmente é muito difícil. E fazendo um comparativo com o C Sharp, a parte do C Sharp, que foi o core que foi construído 10 anos atrás, você precisa fazer uma alteração, uma implementação, cara, é tranquilo debugar. É C Sharp, tá tranquilo, tá feito, não vai mudar. Não vai ser algo assim que repetidamente quebrou a compatibilidade. Então, eu acho assim que é algo a se pensar, a Microsoft com certeza não dá tiro no escuro, mas eu acho muito inteligente, cara, você colocar no front-end algo estável em termos de linguagem, algo que não vai sofrer assim tantas mudanças, né? Que não te obriga a mudar. Eu acho isso muito interessante. Sim, é o que eu estava falando antes também, né, que se bem a Microsoft antes meio que tentou que o mercado adotasse as suas ferramentas, agora hoje a Microsoft é outra Microsoft, tá? E hoje ela vai com o mercado, não o contrário do mercado. Então você vê, a adoção de WebAssembly é um sinal claríssimo nessa direção, né? Então eu creio que por isso que eu falei lá numa parte da live, eu acho que é o melhor momento para que não sabe .NET, cara, pega .NET, baixa da internet, baixa o Core, o Visual Studio Code, e bora lá, porque tem muita coisa muito interessante, não somente dentro do Blazor, mas em outras coisas também. Eu acho fantástico essa questão de que você colocou exatamente um exemplo perfeito. No caso do Knockout, quem é que trabalha com Knockout hoje? E eu me lembro 3, 4 anos atrás, tinha umas aplicações Knockout ali ainda. Quem é que daqui a 4, 5 anos vai dar manutenção nisso? Eu não queria estar no pé no sapato desse cara agora. Entendeu? Vamos ver aqui tem umas perguntas ainda aqui no chat. O RCM Variedades colocou ali que estava falando naquela hora da IDE, né? As principais ideias do mercado já dão suporte ao WebAssembly, Blazor.
Ele está dizendo que usa o Sublime, mas não vi nada a respeito ainda. Não sei se você já viu alguma coisa. Sublime? Não. Do Sublime não sei. Até porque eu te diria que hoje o melhor editor barra IDE é realmente o Visual Studio Code, cara. Ele é muito poderoso. A integração com Git também, e a questão de você poder instalar extensões para praticamente qualquer coisa, você pode desenvolver o que for com ele. E a própria comunidade toda de open source já abraçou, né, e divulga ele, né, todas as outras linguagens. Então eles divulgam realmente. Eu vi muita gente que programa, cara, eu vi gente fazendo, sei lá, assembly nele, porque é só instalar uma extensão, né, cara, e já sai andando. Aí o Marco Souza, ele falou que o Angular tem também os módulos com lazy loading, que faz os pacotes de download se separarem com cada rota de módulos. Será que não tem isso também no Blazor? Eu escutei um negócio desse, mas eu não posso te afirmar agora, porque eu teria que estudar mais sobre isso. Mas eu tinha uma ideia de que isso aí surgiu. Mas eu não posso te afirmar agora. Aí ele complementa ali dizendo que o que acontece no Angular, né, temos a mesma realidade do .NET agora. Logo teremos o .NET 11 também. Com a única diferença evolução, de que né? a única diferença de que apesar de que do framework para o .NET Core há uma quebra ali, a base de código é a mesma. Tá? Então, apesar de que é uma coisa completamente nova, multiplataforma e tudo mais, tá? Para aqueles que estão aqui que não sabem muito ou não trabalham com as tecnologias .NET, tá? Nós temos o .NET Framework, que é exclusivo para o Windows. Tá? E nós temos o .NET Core, que agora virou o .NET 5, tá? Inclusive isso que aí, multiplataforma. Essa mudança já merece uma outra live, né? Só para explicar. O novo .NET, o Framework 5, a gente entender a evolução, acho que ficou meio confuso, mas acho que vale a pena a gente fazer uma live só sobre isso. E o Gabriel Bar está perguntando se é possível fazer no Visual Studio Code tudo que se faz no Visual Studio 2019. Não, né? Não. O Visual Studio 2019 tem um monte de ferramentas e coisinhas e atalhos e coisa que o Code não tem. Você pode fazer o arroz com feijão no Code, você faz tranquilamente. Exatamente. Pode ser normalmente também. O Visual Studio é um negócio muito mais robusto, né? Inclusive no Code, profissionalmente, desenvolvimento web, né, que é o que mais utilizado, né? Você faz tudo profissionalmente, tudo você precisa. Às vezes, o Visual Studio, principalmente, até comparando a versão Visual Studio Community com Professional ou Enterprise, que a Community é free também para quem quiser utilizar uso pessoal, tem muito mais opções ainda, né? Então, a Professional e a Enterprise. Então, não dá para comparar realmente com o outro. Bom, não sei, acho que não temos mais perguntas aí, se tiver mais alguma no chat, mas já vamos encerrar, né? Acho que já deu bastante por hoje. Acho que se não tiver mais nenhuma pergunta, gostaria de agradecer, então, aí, Pablo, pela a sua explanação, sua apresentação aí sobre o Blazor, né? Contar um pouco aí do bate-papo sobre sua carreira, sua jornada aí no Canadá. Agradecer ao Juliano aí também pela participação com a gente aí. A gente estava conversando, estamos com uma série de ideias aí para dar sequência, né? Em outras lives, outros assuntos. Então, como eu falei, pessoal, a gente está aí, estamos começando agora, não somos profissionais, né, de live, de transmissão, nada disso, estamos fazendo aí, foi bem tudo na correria, mas a ideia, a essência que a gente pensa aqui com o Pantanet de ressuscitar o canal, vamos dizer assim,
é a gente, como eu te falei desde o começo, mostrar com essa amplitude que a gente tem, né, agora da internet e transmissão de online de conteúdo, a gente mostrar que a gente tem aqui excelentes profissionais, mostrar, né, para o mundo o que a gente consegue fazer aqui ou os profissionais daqui conseguem fazer lá fora, né? A gente tem aí exemplo do Juliano, que depois ele vai também fazer uma apresentação para a gente do que ele trabalha aí, todo o papel dele. Mas a ideia, gente, a gente não dá nem para pensar em... a gente for ver lives, hoje a gente tem um monte dos caras famosos aí, né? Dando entrevista em todo quanto é canal, e a diferença que a gente quer é o quê? Mostrar que a gente também tem pessoas boas, bons profissionais, experientes, para poder passar conteúdo, né, diverso para a gente aí. É lógico, de vez em quando a gente chama um cara conhecido ou outro, até porque a ideia é chamar o pessoal da antiga, os pessoal que palestrou nos eventos antigos lá do Pantanet, eles contarem o que eles estão fazendo hoje, quais as tecnologias que eles estão trabalhando. Então, e pessoal também que é novo, moçada nova, com todo que estão envolvidos com tecnologia aqui no estado, estão todos convidados para apresentar o seu trabalho, apresentar qualquer conteúdo. Beleza, pessoal? E a gente tem a página, então, no Pantanet, que era até então o canal principal, tá? Estamos criando aí, então, uma página, uma conta nova no Instagram, algumas pessoas já começaram a seguir, tem aqui um @pantanetms, então o Instagram para a gente começar a fazer aumentar um pouquinho mais a divulgação, tá? Do grupo e do canal Pantanet. E o Juliano também estava conversando, nós vamos botar um novo modelo aí de página para o Pantanet oficial, para a gente poder armazenar o que a gente tem aí de histórico e tem muito conteúdo, muitas fotos de muitos eventos que dá para ser compartilhado e não deixar a história morrer, né? A gente faz parte da comunidade, já são 15 anos, né? A gente quer trazer ou reacender toda a história de todas as comunidades daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do estado, e todos que participaram também estão convidados. Estou entrando em contato com várias pessoas. Se vocês quiserem também entrar em contato, indicar para a gente conversar, bater um papo, serão todos bem-vindos aí. Beleza? Sim, só queria fazer um comentário final, Gustavo. Agradecer você por liderar essa iniciativa aí de retomada. Realmente, eu acho que o nosso estado ele tem um poder excepcional em termos de criação de talentos, criação de novidades. E eu penso que o que realmente tem faltado para nós aqui do estado é o que o Pablo teve aí na carreira dele, cara. É dar a cara a tapa, é ir para cima, é partir para cima, é idealizar um sonho, se planejar e ir atrás. Então, eu hoje tenho conversado com algumas pessoas que quando você fala de trabalho remoto, uma empresa de fora do Brasil, parece ser um sonho distante para essas pessoas, mas não é. Não é. A única barreira que a gente tem é, como o Pablo bem falou no começo, a língua. A partir do momento que a gente desenvolve esse lado, né, não tem mais horizontes que vai bloquear. A gente vai para cima. Isso aí. Muito bem. Então, agradecendo mais uma vez a vocês aí, o Fábio Hideck, que também esteve com a gente, e a todo mundo que acompanhou a transmissão aí no YouTube. Vamos ajudar a divulgar o canal aí, pessoal. São todos convidados, e quem quiser indicar também, entre em contato lá na nossa conta do Facebook, no Instagram, entre em contato, fala, tem um cara aqui top, o cara é brabo mesmo, e vamos falar com ele, vamos conversar com ele, pode indicar que a gente chama e vamos montar uma live, uma divulgação do trabalho dele. Beleza? Então, boa noite. Vamos Boa noite. finalizar aí. Boa noite, pessoal. Valeu, abraço.